Bom dia, sétimo ano. Vamos começar hoje, o conteúdo é novo. Então, vamos ver se alguma coisa fica aí para vocês fazerem as atividades, tá bom? Então, hoje a gente começa um conteúdo novo, um conceito novo para vocês, que é o conceito de modo de produção. Não é tão novo porque, assim, em história vocês já viram esse conceito, né? Quando vocês estudam feudalismo é um modo de produção, o modo de produção escravo, em que ocorriam as guerras para capturar, né, escravos e ser revendido. Quanto mais escravo, mais poder. No feudalismo, a ligação de poder era a terra, era com a terra que havia exploração lá do senhor feudal com o servo. No modo de produção, capitalismo, mas primeiro vamos pensar o que é modo de produção. Modo de produção são as formas que a sociedade se organiza, tanto socialmente como também economicamente. Por que o modo de produção capitalista ele não é uma novidade? Porque a gente vive o modo de produção capitalista, tá? Então, por exemplo, se você mora numa casa, a casa é uma propriedade privada, ela é particular. Ou ela é sua, ou alguém que teve uma condição econômica diferente, né, comprou essa propriedade para ganhar dinheiro dela. E ganha como? Cobrando o aluguel da pessoa que mora nela, tá? Então, dentro das leis capitalistas, o objetivo é o lucro, é ganhar dinheiro, né? É o que media as relações sociais. E esse modo de produção ele tem como característica a propriedade privada dos bens. Então, cada um tem o seu. No modo de produção, por exemplo, coletivo, em que as primeiras, né, as primeiras tribos trabalhavam com isso. Tudo lá era dividido. Se pescava, dividia a pesca com todo mundo para todo mundo se alimentar. No modo de produção capitalista não tem isso. Cada um tem a sua propriedade. E dentro da lógica capitalista, a gente tem a classe trabalhadora e a classe dos empresários, que são os donos dos meios de produção. É o dono do supermercado, é o dono da casa, é o dono do carro, né? E essas relações são estabelecidas assim. A gente vai entender agora como é que esse modo de produção ele evoluiu, porque ele veio do feudalismo, que houve um processo de transição, até a gente chegar no capitalismo, né? Mas é lógico que como o ser humano ele vivia lá no século XV, é diferente do que a gente vive agora no século XXI. Completamente diferente. E agora a gente vai começar a analisar esse processo histórico para vocês conseguirem fazer a atividade. Porque a atividade de vocês de hoje, ela vai além. O objetivo da aula de hoje é vocês entenderem a evolução do que a gente chama de DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Mas eu vou deixar isso para outra parte da aula. Então, a primeira coisa, o capitalismo ele é dividido em fases. Então, a gente tem a fase comercial, a fase industrial e o capitalismo financeiro. Lá na atividade de vocês vão ver uma tabelinha, depois eu vou nela para explicar direitinho. Então, como é que se estabelecia o capitalismo comercial? Dentro do capitalismo comercial, a base das atividades econômicas era o comércio, por isso que tem esse nome, inclusive. Então, a gente tem um período lá das grandes navegações, em que os europeus se aventuraram além mar para descobrir as novas terras. Descobrir as novas terras para quê? Para ganhar dinheiro, né? Para ter o lucro, para ter o mercantilismo, que era o acúmulo de metais. E vocês já viram esse conteúdo lá em história esse ano, que eu lembro de ajudar a Laura numa atividade. Então, no capitalismo comercial, havia uma relação de exploração entre a metrópole e a colônia. Então, a partir do século XV, essa relação econômica ela foi, né, se aprimorando. E lá para o final do século XVII, início do século XVIII, a gente teve o capitalismo industrial. O período da Revolução Industrial, em que o ser humano ele começa a utilizar a máquina, a produção em grande quantidade, né? Século XVIII, na Inglaterra, em que a gente teve as primeiras indústrias. Por que esse período foi tão importante? Porque aqui as mercadorias eram feitas no capitalismo comercial com as mãos. Aqui a produção ela passa a ser em grande quantidade e a gente vê o capital, o dinheiro das indústrias entrando nas relações. Muda muito? Lógico que muda, né?
Primeiro as relações trabalhistas, porque passa a existir outra função, que era a questão da indústria. Então as relações capitalistas elas começam a se aprimorar. Há uma mudança das relações econômicas entre um país e outro. Lembrando que a gente está estudando geografia. Então, na geografia é importante a gente entender como essas relações elas interferiram no espaço geográfico, no território, nas relações entre os países. E aí, no final do século XIX, a gente tem o capitalismo financeiro. Sistema financeiro lembra banco, né? Porque nesse período a gente tem a junção do capital industrial com o capital bancário. Então as relações econômicas elas aprimoram mais e aí vocês vão começar a estudar um grupo de países que a gente conhece como países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E aí vamos por tabelinha que está lá na atividade de vocês. Então eu vou fazer um resumo, né, do capitalismo comercial, vai te dar a data histórica disso. E aqui a gente começa a trabalhar a DIT. O que é DIT? Divisão Internacional do Trabalho. Então são as relações, os papéis que cada um tem dentro da economia mundial. Então, no capitalismo comercial, a gente tinha divisão entre colônias e metrópoles. Qual era a função da colônia? Produzir, né, os produtos primários e além da exploração do trabalho escravo. Então, aqui o Brasil, por exemplo, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, o Brasil mandava matéria-prima, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro, para onde? Para a metrópole lá no continente europeu, que era Portugal no caso, né? Lá a metrópole pegava lá os produtos primários, manufaturava, ou seja, industrializava entre aspas, né? E revendia de novo para a colônia. No capitalismo industrial, né, final do século XVII até o início do século XIX, a gente tem a divisão das colônias, que a gente também chama de países subdesenvolvidos, que são os países pobres, e a metrópole, que são os países desenvolvidos. Continua do mesmo jeito, só que agora a gente começa a fazer, né, a agricultura e a mineração. E exportar isso para os países desenvolvidos, que pegava essa matéria-prima e transformava em produtos industrializados. Isso é bom? Não, né? Por quê? Porque se você é um país que vende matéria-prima e compra o produto industrializado, você vai pensar o seguinte: uai, eu estou vendendo um produto mais barato e comprando um produto mais caro. Então, na balança comercial, a gente sempre vai ficar em desvantagem. E hoje a gente vive essa parte aqui que é o financeiro. Então, dentro da DIT, eu tenho a divisão dos países subdesenvolvidos, que são os países pobres, né? Que também tem produtos industrializados. Por exemplo, o Brasil ele exporta carro, ele exporta produtos eletrônicos, mas a gente tem que pensar, por exemplo, essas indústrias que estão aqui no Brasil são indústrias brasileiras? Não, são indústrias de outro país, desculpa, que vem para o Brasil, né? Para quê? Para explorar a matéria-prima, a mão de obra que é muito mais barata. Então, dentro dessa lógica capitalista, a gente há uma desvantagem muito grande dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Por quê? Porque tem uma capacidade tecnológica maior, né? Tem mais investimentos, então acaba explorando esses países subdesenvolvidos. E a atividade de vocês de hoje, ela vai discutir a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, dentro da lógica do sistema capitalista, tá bom? Então, a gente divide a DIT em DIT clássica e a nova DIT, que é o que a gente vive hoje no processo de globalização. Então, o que é a DIT? Então, os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos não industrializados, tá vendo aqui, ó, produzindo matéria-prima, não é? O petróleo, a mineração, exploração dos recursos naturais. Então, esses países subdesenvolvidos vão exportar os produtos primários lá para os países desenvolvidos, esses vão industrializar esses produtos e vão revender aqui para os países subdesenvolvidos ou não industrializados. Hoje, como é que funciona essa DIT?
hoje, além de mandar a matéria-prima, a gente também industrializa. Mas por quê? Porque esses países desenvolvidos instalaram indústrias aqui. Então, o lucro, por exemplo, do Atacadão, da Govesa, com a venda dos carros da Volks, da Chevrolet, da Ford, até a indústria de alimentos, né, da Burger King, do McDonald's. Você acha que o que você consome lá no Passeio das Águas, no Burger King, por exemplo, o lucro dessa empresa fica aqui? Não, né? Ali é uma franquia. Então, os direitos, o lucro daquela empresa vai ser mandado para os países subdesenvolvidos, certo? E aí, esses países subdesenvolvidos vão mandar o que para cá? A tecnologia, empréstimo, vão instalar suas indústrias aqui. Por isso que a gente chama isso de nova DIT, que é esse processo de globalização, tá bom? Hoje eu não tenho a divisão internacional do trabalho em país que exporta só matéria-prima, que é o caso do subdesenvolvido, e os países que exportam produto industrializado. Não. Todos os dois grupos vão exportar os produtos industrializados. Só que os países subdesenvolvidos, além de exportar isso, também continuam exportando os produtos primários, tá bom? Aí, tem que entender esses conceitos para fazer a atividade de hoje. Aí, vamos para a atividade de hoje, que é essa daqui, ó. Atividade de hoje de geografia. Ela vai trabalhar a divisão internacional do trabalho. Eu já coloquei as orientações, não precisa copiar o texto, é para fazer leitura do texto e da tabela que eu coloquei até na apresentação do PowerPoint, tá? Então, aqui eu vou explicar o que é a divisão internacional do trabalho, a distribuição da produção econômica, industrial e internacional, ou seja, é o papel que cada país hoje, entre subdesenvolvido e desenvolvido, estabelece no comércio mundial, tá bom? Aí a gente vai analisar a primeira DIT, que é aqui do capitalismo comercial, que eu expliquei as características lá no PowerPoint, na minha apresentação, e aqui ele vai te dar as características históricas. A segunda DIT, que é o capitalismo, que a gente chama de capitalismo industrial, que é o início do processo de industrialização, né? E aí a gente divide essa industrialização em primeira, segunda e terceira revolução industrial, mas eu vou deixar isso para a pesquisa de próxima aula. E a terceira DIT, que é o que a gente chama de processo de globalização, tá bom? Então, hoje as relações comerciais são muito maiores do que lá no século XV, tá? Por quê? Porque um dos objetivos é o que a gente chama de comércio mundial, de aumentar o lucro. Então, por exemplo, para uma indústria como a Unilever, por exemplo, que é uma indústria irlandesa, ela vir instalar aqui em Goiânia, ela tem um interesse, que é ganhar dinheiro, mas ela tem matéria-prima aqui perto, ela tem uma mão de obra muito mais barata do que se ela fosse pagar lá na Irlanda, e ela tem mercado consumidor, porque a gente acaba consumindo os produtos da Unilever, tá? E a gente chama essas indústrias de indústrias maquiladoras. Por quê? Porque, na verdade, ela não é uma indústria goiana. Ela é uma indústria de outro país, mas que vem instalar aqui por quê? Porque ela quer aumentar seu lucro, ela quer ganhar dinheiro, tá bom? A número 1, explique o conceito e caracterize a divisão internacional do trabalho. No texto vocês vão achar isso, até mostrei lá. Observe as colunas abaixo e relacione as informações. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, segunda divisão internacional, e o 3, a divisão internacional do trabalho, tá bom? Vocês vão analisar as 5 frases e vão colocar os números aqui no parêntese, certo? 3, leia o título da reportagem abaixo, vai falar sobre guerra fiscal, né? O que é guerra fiscal? É quando a gente paga tributos, né? Então, o que acontece? Se um estado ele diminui a carga tributária em relação a outras, as indústrias acabam indo para lá, tá? Aí, o que eu quero que vocês façam? Que vocês pesquisem, tá? O que é essa guerra fiscal e como é que ela interfere na divisão internacional do trabalho.
Por que motivos as empresas multinacionais ou transnacionais migram e dividem seus processos produtivos a diferentes lugares do mundo? Vocês vão voltar aqui no texto, onde fala de indústrias maquiladoras e na divisão internacional do trabalho, é que vocês vão achar sobre essas empresas multinacionais, tá vendo? É só fazer a leitura aqui, ó, principalmente desses parágrafos. 5. A industrialização ampliou a divisão do trabalho dentro da unidade de produção, ou seja, dentro da fábrica, e no interior da sociedade de cada país. Ao mesmo tempo, estabeleceu a divisão internacional do trabalho entre os países industriais, que são os países desenvolvidos, e as regiões fornecedoras de produtos agrícolas e minerais, que são os países subdesenvolvidos. Assinale a alternativa que não expressam a característica da divisão internacional do trabalho. Vocês vão analisar as 4 frases e vão marcar o X, tá? É para copiar, não é para copiar o texto, mas as atividades é para copiar. Assinale qual dos fenômenos abaixo não representam a consequência das atuais condições da divisão internacional do trabalho. Hoje, intensificação da globalização dos meios tecnológicos, se não tivesse tecnologia para esse produto, por exemplo, sair aqui de um país subdesenvolvido, mineral ou carro produzido e ir para o outro, se não tivesse tecnologia de transporte e comunicação, ia ser possível, né? Desconcentração das riquezas mundiais. Por quê? Pensa o seguinte, gente. Quando eu falo desconcentração, é não ter, né, concentração de riqueza. E a gente sabe que, infelizmente, dentro da divisão internacional do trabalho, a riqueza ela não é bem distribuída, ela é mal distribuída. Por quê? Porque a gente tem uma concentração da riqueza nos países ricos, desenvolvidos, né? E o aumento da pobreza nos países subdesenvolvidos. Expansão das grandes corporações para todo mundo, né? Pensa nas multinacionais que vêm para cá, Unilever, Burger King, McDonald's, Atacadão, Ford, Chevrolet, a Fiat, a Hyundai, a Samsung, a Honda. Enfraquecimento das leis ambientais em países periféricos, né? Sim, por quê? Porque essa produção em grande quantidade, por exemplo, a Unilever é uma poluidora e a gente sabe que as leis ambientais no Brasil são mais light, né? Não são tão rígidas. Por isso que acaba isso. Então, a alternativa certa aqui, ó, é a letra B, tá bom? Façam a atividade com calma, leiam o texto, não precisa copiar e envie a foto para a professora. Eu quero esse cabeçalho bonitinho dentro da atividade de vocês, tá bom? Então, beijo, até a próxima.